sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Depois de 104 dias de portas fechadas, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias reabriram hoje em São Paulo. A capital foi classificada na fase amarela do Plano Estadual de Flexibilização da Economia, aquele que autoriza a reabertura desses setores. O decreto, publicado pela Prefeitura de São Paulo, estabelece que bares e restaurantes podem funcionar 6 horas por dia. O do estado, que prevalece sobre o municipal, diz que o limite de horário é até às 5 da tarde. Se você ouve o Item Mais diariamente, de segunda a sexta, se ouve, já falo obrigada. Você vai se lembrar que na semana passada eu conversei com a nossa correspondente em Londres, a Denise Odorici. A gente conversou sobre a série de flexibilizações pela União Europeia, incluindo, claro, a reabertura dos pubs na Inglaterra. Bom, a conclusão dessa história a gente viu no fim de semana. E um policial londrino resumiu muito bem. Ele disse que, abre aspas, bêbados não fazem distanciamento, fecha aspas. Na Inglaterra, a reabertura dos pubs foi marcada pelas aglomerações e ruas lotadas. A gente viu isso também no Rio de Janeiro, onde ali a aglomeração em frente aos bares chiques do Leblon chamou a atenção do Brasil inteiro. Nós vamos ao Rio de Janeiro agora, porque bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques, lojas de conveniência, tudo isso reabriu ontem no Rio de Janeiro, não é, Diego Sarz? A cidade entrou na terceira fase de flexibilização. Esses locais têm de respeitar algumas regras de distanciamento, mas pelas imagens que nós já mostramos aqui na CNN, por aquilo que está rodando em redes sociais, a última coisa que foi respeitada foi alguma regra de distanciamento. Na segunda, tivemos o primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes aqui em São Paulo, que ainda é, vale lembrar, o epicentro da pandemia no Brasil. Para falar sobre esse novo estágio da saída do isolamento em São Paulo, eu recebo de volta aqui no Item Mais minha colega e analista de economia, Raquel Landim. Raquel, que já virou sócia torcedora número 1, pode ser? Oi, Raquel. Oi, Mona, que delícia estar aqui de novo com você. Tava com saudade, viu? Eu também. A gente tem falado demais, né, sobre essa retomada da economia, a reabertura. Usem aí na cabeça de vocês a nomenclatura que vocês quiserem. Mas parece que o resultado, pelo menos nesses primeiros dias, decepcionou um pouco. A gente tá falando do setor aí que tá voltando agora, né? Bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias. Conta pra gente o que tá acontecendo, Raquel. O que a gente pode olhar com o olhar do conhecimento e da expertise? Mona, essa reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza vinha sendo muito aguardada pelos setores. A gente lembra que houve, inclusive, ali um vai e vem, um bate-cabeça, né? Era para ter acontecido na semana anterior. São Paulo atingiu os indicadores. O governador João Dória pediu ao prefeito Bruno Covas que ele aguardasse mais uma semana. Ele aguardou, os indicadores se consolidaram e a cidade finalmente pôde reabrir esses estabelecimentos. As pessoas ficaram um pouco confusas. Sim. A gente pôde verificar nas ruas que já tinha salão de beleza aberto, por exemplo, com a porta ali meio fechada, porque já tinha convocado as pessoas, já não sabia mais o que fazer. Boteco na esquina da minha casa. Boteco na quarta-feira da semana passada, comemorando a reforma com todo mundo bebendo na calçada e lotado. Chamaram a polícia para fechar às 11h30 da noite. As pessoas estavam infringindo a lei, mas também elas ficaram um pouco atrapalhadas com o tamanho do vai e vem. Os setores ainda estão reclamando bastante, Mona, porque existem várias restrições. Eles só podem ficar abertos das 11 às 5 da tarde. Para os bares e restaurantes isso é complicado, porque eles têm um faturamento importante aí à noite. Olha, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes fez uma pesquisa aí fresquinha, dizendo que 59% dos estabelecimentos não pretendiam reabrir as portas com as atuais condições impostas pelo poder público, principalmente a proibição de mesas na calçada e a limitação do horário de funcionamento. Não pretendiam, apesar de todas as perdas. 53% dizem que o horário inviabiliza a
a abertura do salão. Pelo custo? O custo de manter aberto nesse tempinho não paga a conta? Você tem que trazer os funcionários de volta. Muitos deles estavam com o contrato suspenso, como a medida provisória, que agora já virou lei, aprovada pelo Congresso, autorizou. Então, você tem que trazer os funcionários de volta, você tem que comprar todos os alimentos, todas as bebidas. Esse pessoal tava todos parados. Então, assim, eles estão argumentando, 80% dos bares afirmam não ser possível abrir com esse horário, porque a maior parte do funcionamento deles, a maior parte do público é à noite. Por outro lado, o poder público diz que ele não quer o funcionamento à noite porque ele quer evitar aglomeração, quer evitar que as pessoas fiquem ali bebendo e gastando o tempo. É um dilema realmente complicado, Mona Lisa, porque existe de um lado a saúde, existe de outro a economia, é uma coisa que a gente vem conversando aqui há bastante tempo. Vamos lembrar que São Paulo reabriu bares e restaurantes nessa semana, mas já tem um mês em que o estado está testando esse tal plano São Paulo de abertura consciente e teve idas e vindas. Aqui na capital paulista, o comércio abriu há mais ou menos umas 3 semanas, quase um mês. A gente não viu os indicadores retrocederem por enquanto. A capital paulista está estabilizada. No interior, no entanto, você teve aberturas e foi preciso retroceder. Regiões onde já tinha aberto bar, restaurante, salão de beleza, tiveram que voltar para o vermelho por causa do maior número de casos, internações e óbitos, infelizmente. É exatamente essa uma equação que parece que não tem solução. Mas a gente tem visto e ouvido posicionamentos, no mínimo, curiosos, para não usar uma outra palavra mais forte, porque daí a análise fica com você, minha querida. Por exemplo, o governador João Dória, né, que rejeitou aí a ampliação do horário de funcionamento, ele tem o custo político, porque a gente sabe que grande parte das atitudes e de tudo que aconteceu relacionado à pandemia é também uma questão política pela cisão que ele decidiu ali tomar e, enfim, o antagonismo ao governo Bolsonaro por uma série de questões, mas especialmente essas pretensões políticas também de João Dória, mas o tal efeito Leblon. Por que eu tô falando isso? Porque o efeito Leblon chocou o Brasil, vamos botar a nossa hipocrisia na mesa, porque é o Leblon. Porque a gente está tendo o efeito Leblon na periferia de São Paulo a pandemia inteira e ninguém ficou chocado. Qual que é a equação dessa hipocrisia toda nessa conta aí que a gente está tentando fazer, Raquel? A verdade, Mona Lisa, e isso as autoridades já admitiam em conversas reservadas há bastante tempo, era que a quarentena era muito efetiva o isolamento social, na classe média alta, mas que na periferia eles tinham poucas condições de impor as medidas necessárias. As pessoas precisavam sair para trabalhar, a gente teve o auxílio emergencial do governo federal, que tem problemas de desvio, teve problemas na entrega, mas foi bastante efetivo, garantiu renda aí para muitas pessoas que não teriam outro tipo de renda, mas o fato é que na periferia você já estava tendo uma série de burlas ao isolamento social. O que eu acho que choca muito ali no efeito Leblon é porque essas pessoas são escolarizadas e elas têm os meios, os recursos, elas não precisariam burlar as regras, elas não têm ali nenhuma necessidade econômica, né? É um negacionismo com inconsequência e ponto, né? Exatamente, elas não têm ali é diferente de uma pessoa que está burlando, que precisa trabalhar, enfim. Ali eles estavam, muitas pessoas sem máscaras, com aglomeração, e eu acho que é isso um pouco o que mais choca, né, quando você olha. São pessoas que têm os recursos e o esclarecimento para seguir corretamente e não estavam seguindo. Aqui em São Paulo a gente não tem visto a coisa da mesma forma. Os shopping centers, por exemplo, que já abriram há algum tempo, a última pesquisa que eu vi, eles ainda estavam com o faturamento, o ritmo 60% abaixo de antes da pandemia. Então a gente vê que não tem muita gente indo no shopping para passear. As pessoas vão para resolver um problema específico e voltam. A percepção que a gente tem ainda, sem muitos dados, uma percepção mais empírica, é que pelo menos aqui em São Paulo as pessoas têm tido mais consciência. E tem um fator, tem Mona... Tem a multa também, que é bem salgada aqui, né? 5 mil para o estabelecimento, R$500 para a pessoa se não estiver usando a máscara. Eu acho que tem a ver com a multa, mas eu acho que tem a ver com um outro fator muito importante e que ele influencia diretamente a nossa economia e os efeitos que a abertura tem aqui. Se você vê imagens de outros países, a hora que a economia vai retomar, você vê muita gente nos bares, você vê gente nos restaurantes. O que acontece? Em outros países, quando a reabertura chegou, a doença
estava controlada. Os índices de transmissão já estavam caindo. Então, as pessoas se sentiram seguras para sair. Aqui no Brasil, como a doença não está controlada, o contágio está aumentando, aqui na cidade de São Paulo é o primeiro lugar onde a gente está vendo uma espécie de platô, mas ainda não confirmado, a gente não sabe se vai voltar a subir, se vai cair, todo mundo ali, a gente reza para que comece a cair, mas a gente não sabe. Então, isso gera uma grande insegurança nas pessoas, nos consumidores, e isso trava a recuperação da economia e trava o desempenho desses setores, de bares, restaurantes. Num lugar onde você não tem a epidemia controlada, é mais difícil você se sentir seguro para ir a um restaurante. Sim, porque a roda da economia gira no combustível da confiança, né, minha querida? Exatamente, Mona Lisa. A confiança é um fator primordial. Falando em confiança, quero questionar aqui com você alguém que está muito confiante, mas a gente tem que ponderar sobre isso. O coordenador do Centro de Contingência da Covid em São Paulo, João Gabardo, que esse nome a gente falou tanto lá no começo da pandemia, era o número 2, né, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um dos secretários especiais ali do Ministério da Saúde. Ele está trabalhando no time aqui de São Paulo. O João Gabardo disse não acreditar em retrocesso sobre aí a volta, né, das medidas mais duras em São Paulo, porque tá tudo bem, vamos dizer assim. Excesso de confiança, Raquel? Mona, é cedo para dizer. Ele diz que não acredita em retrocesso na capital paulista, por conta de todas as restrições que vêm sendo adotadas, o cuidado que eles estão tomando com a abertura. Agora, a gente viu retrocessos importantes no interior. Em cidades grandes também, né? Em cidades grandes. Em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Exatamente. Então, é cedo para dizer. Eu acho que a gente, por enquanto, a gente tem um mês aí de uma abertura controlada na cidade de São Paulo. A gente não viu, graças a Deus, nenhum retrocesso, mas a gente vai começar a sentir isso ao longo do tempo. À medida que as pessoas tomem a confiança que a gente vinha falando há pouco e comecem realmente a sair. Eu acho que, não sei se ele está sendo otimista nem pessimista, eu acho que é cedo. A gente vai ter que observar os indicadores aí com mais clareza. Agora, Mona, uma coisa ontem, até a gente entrevistou o Gabardo no Jornal da CNN e que vem chamando atenção é as modificações que o governo paulista tem feito no próprio Plano São Paulo. Constantes, né? Constantes, porque o que acontece? Eles montaram lá um comitê de monitoramento onde eles estão recebendo os pleitos dos setores e estão adaptando o plano. Então, a gente já teve algumas mudanças importantes. A primeira delas, uma semana atrás, foi a alteração do horário do comércio na chamada fase laranja, que é a primeira fase onde os serviços não essenciais começam a abrir. O governador João Dória, ele deu aos prefeitos duas opções. Ou eles podem funcionar, as lojas podem funcionar 4 horas todos os dias, ou elas podem funcionar 6 horas durante 4 dias da semana, vamos supor aí de segunda a quinta, e elas têm que ficar fechadas sexta, sábado e domingo. Essa foi a primeira mexida que foi feita no Plano São Paulo. Agora, mais recentemente, houve uma alteração ainda mais relevante, que foi você antecipar a abertura de cinemas, teatros, eventos. O que foi feito? Antes, essas atividades que têm aí uma aglomeração importante de pessoas, elas só seriam permitidas na chamada fase verde. É a 4ª fase do plano de abertura. Já tá tudo bem melhor. Que é quando você tem indicadores importantes, aí você tem todos os índices de transmissão, de internações, de óbitos, todos abaixo de 1, o que significa que a doença está retrocedendo, está caindo. Você tem taxas de ocupação de UTI abaixo de 60%. Isso tudo estava lá na fase verde, bem lá na frente. Isso foi antecipado para a fase amarela com um senão, que é o lugar, a cidade, tem que se manter durante 4 semanas na fase amarela para aí sim poder abrir o cinema. E ontem nós até questionamos o João Gabardo sobre isso e ele falou, mas veja bem, 4 semanas vai então já estar na fase verde, então por que antecipar? Fica um pouco confuso. Sim. Quando você vai conversar mais a fundo, o que está por trás dessa mudança de postura? Os indicadores de leitos de UTI, que é um dos mais importantes, já está tendo um questionamento das autoridades, porque fase verde você tem que ter menos de 60% de leitos de UTI. E as autoridades aqui em São Paulo querem desmobilizar os leitos. O Hospital do Pacaembu já foi desmobilizado, já foi fechado. E existem outros hospitais, porque o argumento deles é o seguinte, leito de UTI é para ser usado. Então, eu tenho outras doenças
crianças precisando de leitos. Nos hospitais particulares, essa desmobilização já começou. Existe os hospitais particulares liberando leitos de Covid para a utilização de outras doenças, outras enfermidades no qual isso é necessário. Então vai ser difícil para a capital paulista conseguir atingir esse nível verde em qualquer situação. Então eu acho que o que está por trás ali dessa decisão deles de antecipar os cinemas é essa discussão que já começa se realmente aqueles parâmetros ali fazem sentido ou não fazem sentido. Eu acho que é importante pontuar, Mona, que nós estamos vivendo um contexto totalmente experimental. Total. A gente nunca viveu isso. Em relação a tudo. Então, realmente, você não pode levar qualquer regra que você coloque como ferro e fogo. Ao pé da letra e nem ter pressa. Às vezes vai ser preciso adaptar. Só que essas adaptações têm que ser feitas de uma forma, com cuidado, uma coerência, que não deixe as pessoas confusas. Estamos, e é aí que, às vezes, eu acho que o governo de São Paulo peca. Fica um vai e vem, as coisas não são comunicadas de uma forma que as pessoas entendam plenamente. Se pra gente que tá mergulhado nisso, eu olho essas planilhas todos os dias, já é difícil de entender, imagina pra quem tá em casa. Então, se você que tá nos ouvindo tiver confuso, calma, é assim mesmo, a gente vai tentar te ajudar o melhor que a gente puder, né, Mona? Sem dúvida. Esses sinais aí confusos do governo de São Paulo influenciam de que maneira os outros estados? Tem isso ou não? Olha, Mona, eu acho que São Paulo é sempre um lugar no qual os outros estados se espelham. Mas a gente percebe pelo Brasil todo que existem seus próprios planos, existem ritmos completamente diferentes. Eu acho que São Paulo ainda é um dos lugares mais conservadores. Se a gente compara aqui com o Rio de Janeiro, que está ao nosso lado, foi muito mais ágil. No Rio, o percentual de mortos é maior, eles têm uma situação mais delicada. Então, apesar dos pesares, eu ainda acho que o governo paulista, apesar de toda a briga política que a gente vem acompanhando, os prefeitos do interior fazendo pressão, a pressão do prefeito Bruno Covas, o governador João Dória com suas pretensões eleitorais, eles ainda conseguem conter a coisa e encaminhar um pouco melhor. É muito importante o que a gente está vendo também, Monalisa, como a doença agora está chegando em outros lugares do nosso país e está obrigando a medidas muito importantes Interior, né? E muito restritivas. A gente tem a situação do Centro-Oeste, bastante complicada. A gente teve retrocesso em Porto Alegre, porque São Paulo, ele é o polo irradiador. A doença chegou aqui, como São Paulo se fechou, a disseminação demorou um pouco mais. À medida que São Paulo vai se abrindo, a doença vai avançando, ela vai chegando em outros lugares. E o que os especialistas temem é uma volta. Que seria péssimo, né? O que poderia acometer a capital paulista. A doença vai para o interior e depois as pessoas do interior começam a voltar para São Paulo. Então, acho que a gente vai ter que ter muita atenção, porque a gente está, sim, vamos reconhecer, tendo sinais positivos aqui na capital paulista, nos indicadores de atividades econômicas, que estão partindo de uma base muito baixa, mas estão melhorando. Agora, a gente tem que ter atenção a esse risco de uma segunda... Eu acho que não dá nem para falar segunda onda, Mona, porque não saímos da primeira. Eu acho que o que dá para falar é de um recrudescimento, um repique. Isso. Exatamente. Porque a primeira, ela não foi vencida, né? Não é que acalmou e veio a segunda Exatamente. onda. Olhando pro mar, pensa no mar, você que tá nos ouvindo. A onda foi, chegou lá na areia. Não, a nossa ainda tá lá, ó. E não é marolinha. Pior é isso, misericórdia. Então é importante que todo mundo que tá nos ouvindo continue. Eu sei que já tem muito tempo, que as pessoas estão cansadas, a gente também tá. Mas continue usando máscaras, usando álcool gel, mantendo o distanciamento, retomando a vida devagarzinho, porque é necessário, mas com todos os cuidados. A vida não tá fácil pra nós, mas a gente tá tentando, né? Amei te rever, uma delícia. E eu amo aprender com você, desde a primeira vez que a gente se viu. Isso é um privilégio. O prazer é todo meu, Mona. Eu que aprendo todos os dias. Um beijo, Raquel Landim. Beijo pra todo mundo. É isso então, amanhã tem mais papo. Amanhã a gente se vê? Não, a gente se ouve. E eu falo sempre e vou repetir, que bom que a gente se ouve. Tchau.